Olá, o Mexas está no ar. Nós vamos voltar a falar sobre o exercício de leg press. No último programa falamos sobre o leg press 45 graus, que é um dos exercícios mais utilizados na academia. Hoje a gente vai ver algumas variações que existem com relação a esse exercício tão utilizado. E para falar um pouquinho sobre eles, a gente tem aqui de novo o professor Henrique, que vai nos orientar com relação à execução desse exercício. Henrique, esse exercício é o tal do leg press 80. O que você tem a falar desse exercício em relação ao outro exercício? Esse exercício, como o próprio professor Wilson disse, ele é o leg 80, tá? A angulação dele é um pouco maior do que a do 45. Esse exercício ele recruta um pouco mais a parte de questão isquiotibiais e glúteo, devido à angulação que você já fica. Ele é um exercício também muito utilizado na parte de quadríceps, porém a gente tem que remodelar a posição dos pés. Henrique, tempos atrás, né, pelo menos na minha época de início de treinamento, a gente tinha o leg press um pouquinho mais inclinado, ou seja, o ângulo de 90 graus. No entanto, o avanço da biomecânica fez com que se fizessem pequenas modificações com relação a ele para que tivesse um menor desconforto na região lombar, né? Esse exercício ainda tem que ter um cuidado com relação a essa região, ou você acha que não, pela mudança, não oferece tanto risco? Sim, Wilson, a gente tem que ressaltar a questão de amplitude de movimento, tá? E a questão de flexibilidade da pessoa. E ver se ela está com a lombar estabilizada durante o movimento. Aqui a Daniela vai executar o movimento e a gente vai tentar mostrar para vocês como funciona o exercício propriamente dito e possíveis erros que possam surgir durante o movimento. Aqui ela está executando o movimento, o afastamento da largura do quadril, tá? Mantendo a amplitude. Aqui percebe que ela está saindo um pouquinho o calcanhar dela durante o movimento, ela tem que puxar um pouquinho mais as pontas dos pés e manter a pressão no calcanhar, faz pressão no calcanhar. Aí agora já melhorou um pouquinho mais a ativação. E tenta a hora que você fizer força, Daniela, fazer o máximo de pressão no calcanhar, tá? Sobe. Isso. Sentir um pouco mais a musculatura? Pessoal, sempre lembrando, toda vez que você descarrega a força na ponta do pé, a articulação é quem paga a conta, tá? Então tenta manter sempre a pressão no calcanhar. Henrique, esse exercício ele tem uma facilidade maior de a gente fazer aquela retroversão forçada, né? Já que a gente se encontra com a região sacral totalmente apoiada, pressionada. A angulação então deve ser um pouco reduzida com relação a esse exercício. A gente tem que fazer uma angulação mais ou menos 45 graus para ter um posicionamento da lombar no banco 100%, tá? Abaixo dessa angulação ela já começa a fazer uma retroversão. Por mais sutil que seja, ela já começa a ter uma retroversão. De 90 graus para baixo, essa retroversão ela acentua um pouco mais. Então não é interessante você colocar uma carga muito grande com essa angulação abaixo de 90 graus. Por conta disso que a gente tem a ativação maior de glúteo, né? Na hora que ela faz a descida, a gente percebe que o glúteo é muito mais alongado, ou seja, a gente está trazendo a coxa bem mais perto do tórax e aí o glúteo sofre um alongamento um pouco maior. Por isso que é importante a gente manter a estabilidade dessa articulação. Eu não sei se de repente, a sua opinião, eu não consegui achar nenhum estudo em relação a isso, até os nossos telespectadores aí podem, de repente, mandar pra gente alguma informação. Mas eu apresento artrose já há muitos anos no joelho, e a gente sente que nesse tipo de exercício a sobrecarga patelar acaba sendo reduzida, né? Mas acho que é justamente por isso, né? A gente tem um trabalho mais enfático de isquiotibiais e glúteo, e o quadríceps ele não é tão explorado. Não que não seja, né? Mas ele é amenizado um pouquinho. E aí a patela sofre menos. Então é a impressão que a gente sente, mas na verdade a gente sempre tem que se prender aos estudos em biomecânica dos equipamentos para saber se isso mesmo acontece ou não. A gente entende que tem uma sobrecarga reduzida em região distal, pelo menos do quadríceps, sentir um alívio durante o exercício na hora da execução. No entanto, continua sendo exercício que trabalha quadríceps fortemente, então a gente tem que ter o cuidado, pensar se já apresenta alguma lesão nesse joelho e tomar os devidos cuidados, como foi comentado no equipamento anterior. Mais uma coisa, pode descansar, né? Então, a gente sempre tem que enfatizar aqui também a questão de angulação de joelho, tá, pessoal? Nunca deixe o joelho ficar genovalgo ou genovaro nessa posição, porque vocês vão forçar os meniscos, tá? E ligamentos. Então sempre mantenha um alinhamento do quadril, ponta do pé e joelho, tá? Então a gente vai agora para o terceiro exercício, outro leg press. A gente vai ver a diferença desses equipamentos e vamos ver se existe realmente a necessidade de variar esses exercícios que têm basicamente o mesmo objetivo, trabalhar membros inferiores. Vamos lá? Estava explicando sobre o leg press 80 graus. Agora a gente vai pro 180. Henrique, existe diferença entre o 80,
para o 180, no programa anterior falamos do 45. Todas essas variações da angulação. E agora, o que a gente poderia conversar sobre esse leg press aqui? Esse leg press ele é muito utilizado principalmente pelo público mais idoso, que tende a se sentir confortável e ele tem uma segurança maior em questão de trava. Então você consegue ter um controle maior de angulação de movimento, sendo que a hora que a pessoa não conseguir executar o movimento, ele trava sozinho. Então esse leg ele é bem utilizado. Aqui, de diferente para os outros, ele tem a angulação na horizontal, tá? Onde a pessoa fica mais confortável. Pessoas que têm problema com pressão alta, labirintite, geralmente preferem esse tipo de aparelho e a gente consegue executar ele com um pouco mais de ênfase. Iniciantes também, tá? Então a gente usa esse aparelho basicamente para esse tipo de população. Conseguimos executar até uma boa performance nele, porém ele é um aparelho limitado para pessoas de alto nível, tá? Até porque a graduação de carga dele não coincide com níveis mais elevados. Henrique, a Amanda que vai então estar mostrando pra gente como que é a execução desse exercício. A execução do leg 180, você tem que posicionar os pés no centro da plataforma, puxar a pontinha dos pés para você, colocar a pressão maior no calcanhar e manter o afastamento da largura do quadril, mantendo alinhado os joelhos, um pouquinho mais aberto. Agora estende a perna, aqui sempre deixa uma semiflexão no joelho, tá pessoal? Nunca estende ela total para a sobrecarga não ficar no joelho e sim na musculatura, enfatizando, flexiona, desceu, subiu novamente. Esse é o movimento, tá? A ativação principal aqui está sendo quadris e isquiotibiais, tendo o auxílio da panturrilha. Existe alguma contraindicação? Sim. O leg 180, a contraindicação principal que a gente tem é se a pessoa tiver algum problema no joelho, o pé tem que ser um pouco mais acima, tá? Com a hora que ela executar o movimento, o joelho não ultrapassa a ponta do pé. Correto? O que mais tem de contraindicação? O ângulo de amplitude não pode ser muito grande, senão ela começa a fazer a retroversão, que é o mesmo problema que acontece nos outros legs. Quanto maior a angulação, maior a retroversão. O quadril vem para frente e aí acaba sobrecarregando a estrutura lombar, tá? E aí você perde um pouco da ênfase, que é a musculatura da perna aqui, propriamente dita. Teríamos mais alguma particularidade desse movimento? A principal aqui é também manter a respiração, Cassiane. O que acontece? Esse movimento, como ele te pressiona, ó, a parte abdominal, então é interessante na hora da execução a pessoa sempre estar controlando a parte de respiração. Aumentou a pressão intratorácica, ela exalar o ar para diminuir essa pressão. Então a hora que ela descer, o correto é ela soltar o ar pela boca, a hora que ela subir, respirar pelo nariz, tá? Mantendo esse ciclo respiratório. Obrigada, Henrique, pela participação. Obrigada, Amanda. E o Mexa-se de hoje fica por aqui. Só que antes disso, nós vamos conferir sobre o glúten lá no supermercado com a Nutrianinha. Quem está no programa agora do Mexa-se, a nossa nutricionista, a Ana Carolina Camargo, e ela vai explicar um pouquinho pra gente o que vem a ser o glúten. Você já ouviu falar dessa substância? O que vem a ser o glúten, Aninha? Vamos lá, então o glúten nada mais é do que uma proteína. Então a gente tem proteína, carboidrato e lipídio. O glúten é uma proteína. E essa proteína a gente tem em trigo, centeio, cevada e a gente tem também na aveia. Mas a aveia ela tem glúten por contaminação no processamento da aveia. O trigo, ele sempre teve glúten ou não? Sempre teve glúten, mas não o glúten. Esse glúten sofreu modificações e além de tudo a quantidade de hoje é maior do que a de antes. Ana, então por que esse trigo ele se modificou ao longo do tempo? Bom, então a gente sabe que o glúten ele ajuda na elasticidade, na maciez das massas, dos pães, de bolo. Então por isso que a indústria foi modificando o trigo para que tivesse uma melhora na qualidade desses produtos ultraprocessados. E assim, dentro de uma dieta para perda de peso, é interessante tirar ou não o glúten da dieta?
E aí depende. Então na nutrição a gente tem que ver a individualidade da pessoa. Por quê? Tem pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten e tem pessoas que são doentes celíacos, né, que a gente fala. Então, se esse indivíduo tiver essas particularidades, aí sim a gente tem um benefício na retirada do glúten da alimentação. Caso contrário, não. Eu posso diminuir a quantidade de glúten da dieta. Pode. Aí pode ser que seja benéfico ou não. Aí tudo vai depender de pessoa para pessoa. Mas a gente estava até comentando do emagrecimento, né? Aí você falou assim, mas será que as pessoas... Por que será que as pessoas emagrecem, né? E Quando tiram o glúten. aí o que eu respondi? O que acontece? Quando a pessoa fala assim, vou fazer aquela dieta do glúten, então vou tirar o glúten. Dificilmente ela vai tirar só o glúten da alimentação. Ela vai fazer uma associação da retirada do glúten com uma diminuição na ingestão de calorias. Então ela vai associar menos glúten e menos caloria, e aí ela emagrece. Então será que foi só por conta da retirada do glúten? Pode ser que sim, pode ser que não, mas então a gente não pode afirmar isso, falar que não, tirar o glúten da alimentação vai emagrecer. Tudo isso a gente tem que avaliar individualmente. E é claro que o nutricionista que vai estar verificando quando ou não é necessário estar retirando esse glúten, se necessário, claro, uma dieta então bem balanceada conforme as necessidades do indivíduo. É isso mesmo. Então a gente faz várias perguntinhas, né? Então a gente faz uma anamnese para avaliar se tem essa necessidade da retirada do glúten ou não. Se tiver, a gente retira. Se não tiver, a gente mantém. E não é isso que vai determinar. A pessoa não vai emagrecer porque não retirou o glúten. Não. A pessoa consegue emagrecer comendo glúten. Mas eu posso dar preferência para os grãos integrais. Com certeza, e a gente pode preferir os alimentos integrais, porque eles vão conferir maior nutriente, maior saciedade e por aí vai. Nós temos o glúten ou não dentro dos integrais? Temos o glúten, porque na farinha de trigo integral, ela continua sendo farinha de trigo. Ela só é integral, então ela tem mais fibras, mais nutrientes, né? Legal, espero que vocês tenham gostado dessa dica então de hoje sobre o glúten e, é claro, agradecer a nossa Aninha aí pela participação no Mexa-se. Até semana que vem. Mexa-se! Thank you.